foi esse processo do início do treinamento lá, como foi já depois, essa transformação na realidade aqui na creche de vocês, né? Se passasse um pouco por cada lugar, assim. Se eu esquecer, você vai me lembrando, tá bom? Bom, eu cheguei lá na Unesp porque eu queria muito ter um lugar para discutir a dança na educação. Eu trabalho há muitos anos com dança na educação, na escola, né? E é um trabalho quase que solitário, assim, né? Por mais que a creche tenha uma infraestrutura, tem pedagogos, psicólogos, a gente tem todo um trabalho de formação, mas é difícil para o pedagogo pensar em corpo, em movimento, em dança, porque não tem na sua formação. Então é complicado. Então era um desejo grande meu de ter uma parceria para pensar junto esse trabalho com dança dentro da escola. Por isso eu fui procurar o curso Poéticas com essa ideia, assim. E foi muito bacana. Como eu tenho uma experiência grande, é claro que ao longo, muitas coisas que foram trabalhadas eram coisas já conhecidas, né? Mas é bacana quando você vê outra pessoa propondo, pensando, né? Acho que isso amplia. Mas que seja uma coisa conhecida, é sempre um novo, que é um outro jeito de propor, um outro jeito de pensar. Bom, eu sabia que no segundo semestre a proposta era fazer uma aplicação prática daqueles conteúdos, daquilo que a gente tinha visto, as discussões, a parte teórica, e que a professora Cátia tinha pedido para cada um escrever um projeto, e foi o que nós fizemos. E o agrupamento foi mais... tinha a ver com a coisa da faixa etária e coisas que eram comuns, né? Então eu fui num grupo que a ideia era trabalhar com histórias. Na verdade, eu tinha pensado um trabalho com crianças até menores do que essas. Tinha pensado um trabalho com bebês mesmo, que é para mim um desafio. Que é um trabalho que eu comecei esse ano, que eu trabalho a partir de 1 ano e 8 meses até os 6 anos. Dentro da creche, trabalho com todos os grupos, tem um encontro semanal. Bom, aí ficou essa coisa da história, que foi muito bacana. Enfim, acho que foi um grupo muito... que a gente se identificou muito rapidamente, né? A princípio éramos 4, 5, eu acho, pessoas, mas as pessoas tiveram problema, acabou ficando 3 só. Mas houve uma identificação muito grande com a proposta. A escolha da história foi também uma coisa muito bacana, porque esse livro da Suzy Lee é um livro sem texto. Então, te dá uma possibilidade de criação muito grande, né, de você reconstruir a história. E uma coisa que a gente tinha pensado também é não apresentar, que em geral na escola é isso, você apresenta a história e aí pensa a proposta. E a gente pensou o inverso, né? Primeiro a gente explorar o universo da história sem mostrar, né? Para a gente poder criar, viajar, assim. E foi o que deu certo, assim, né? Nós apresentamos a história no último encontro. A gente foi construindo ela e isso deu muitas possibilidades de trabalhos com as crianças. Me conta então um pouco como foi esse processo no dia a dia com as crianças. Me fala, eu não estava aqui, eu não vi, eu queria que você me falasse como que foi na ação, assim, você e a... Bom, a gente foi trabalhando, a gente pegou a história, a gente viu quais eram os elementos mais importantes dessa história, né? Que era a chegada da menina à praia, as sensações dela, quem eram os personagens presentes, o que a gente poderia ampliar, quais eram os... Corta um pouquinho só, que eu vou ter que... O que você quer? Coisinha, vou pegar um cartão. Ah, tá acabando. Bom, a partir do momento que a gente definiu qual era a história que a gente ia trabalhar, que é o livro da Suzy Lee Onda, a gente pensou quais eram os elementos presentes nessa história.
as personagens, o movimento, né, da praia, da onda, possibilidades de exploração desse ambiente mais lúdico. E aí a gente começou uma conversa com as crianças, quais eram as experiências que eles tinham com praia. E cada um foi contando um pouco quando foi à praia, com quem foi, que lugar era esse, quais foram as sensações, o que eles encontraram. E a gente fez uma primeira, a ideia era primeiro fazer no tanque de areia, experimentar mesmo concretamente essa brincadeira com a praia, com a areia. Aí um grupo, como esse projeto ele é feito com 2 grupos da mesma faixa etária, um grupo eu fiz toda uma experiência dentro do tanque de areia, né, com água, era um dia muito quente, a gente brincou, primeiro a gente teve essa conversa, a gente foi para lá para brincar, lembrando, tentando rememorar as brincadeiras que as crianças tinham com seus pais, né? Enterrar, fizemos um castelo lindo, foi bem bacana. Com o segundo grupo foi um pouco diferente, porque nesse dia choveu, e aí que a gente faz? E a gente pensou, a ideia era o mesmo trajeto, mas nós fizemos ele dentro da sala, uma praia imaginária. A gente levou os elementos, né, os baldinhos, e a gente brincou, que foi muito legal, foi uma outra possibilidade. Depois a gente foi trabalhando cada elemento, então as sensações. Aí a gente começou contando uma história das nossas experiências e as crianças também, que era esse encontro da menina com o mar. Quando ela para e fica olhando aquela imensidão, você começa a imaginar a coisa. Será que está frio? Será que está quente? Será que o mar está bravo? Como está o mar? E essas sensações desse encontro com a água. A gente levou tecidos para explorar esses elementos. Daí a gente foi trabalhar também com as personagens e os elementos de dança mesmo, né? De pensar a coisa do peso, que tinha um passarinho, a coisa do leve, né? Com o contraposto com o pesado. A gente trouxe uma coisa que é da cultura popular, que é um cacuriá. Né? Eu fiz umas piadinhas, que é essa coisa do voo, também um brinquedo que traz esse elemento da leveza. E a gente fez uma brincadeira. O último encontro, a gente trabalhou com sonoplastia. Eu trouxe vários instrumentos que faziam uma referência com o som da água e dos animais. A gente fez uma apresentação desses instrumentos na roda e a gente foi relacionando um pouco. Esse som parece um qual bicho? E eles falaram, esse parece com o caranguejo, a calimba parece com a baleia, esse outro com o peixe-espada. Eles foram relacionando os sons com os animais da praia. Aí a gente contou uma história imaginária do fundo do mar e as crianças foram explorando e trazendo essa coisa mais para o corpo e o imaginário. E hoje a ideia era apresentar a história para as crianças e tentar relacionar com as nossas vivências dos encontros anteriores, né, e propor, então, uma história dançada. Né, essa experiência. É isso. Agora, me fala um pouco da recepção das crianças. Como foi esse percurso das crianças e como você sentiu que elas vieram acompanhando vocês nesses processos? Foi muito bacana a reação das crianças, assim, porque a cada encontro, eles iam retomando o que a gente tinha trabalhado, o elemento que a gente já está trabalhando. Tinha trabalhado no encontro anterior. Né? Lembraram dos bichos, lembraram do dia que a gente construiu a praia, foram lembrando, não só falando, mas mostrando, eles são pequenos, o falar e o fazer. Eles foram mostrando corporalmente o que a gente tinha trabalhado no encontro anterior. Então isso a gente percebeu que estava muito presente, assim, entre as crianças. O que você trouxe dos encontros da Unesp, assim, especificamente assim, que somou assim, poéticas assim, para você explicar assim, o ponto mais forte assim. Do poética? Que o trabalho com dança com criança pequena bom, que pensar a dança com crianças tão pequenas, é importante você pensar a brincadeira, que antes eu ficava pensando, será que o que eu faço é dança? Ou, apesar de ter a formação em dança, é difícil pensar um trabalho de dança com crianças muito pequenas. Né? Eu acho que no Poética isso foi ficando mais fácil, assim, entender
que dançar é brincar e brincar também é dançar. Depende do olhar que você tem, da sua intenção como professor, a pessoa que está ali coordenando, conduzindo aquela proposta, aquela atividade. Depende do seu foco. E que é importante a gente ter muito claro o que você quer desenvolver, qual é o conteúdo que você está desenvolvendo. Não importa se as crianças, sei lá, de repente parece que elas estão fora daquela proposta, daquilo que você está propondo. Se você tem clareza do conteúdo de dança que você quer trabalhar, é fácil. Você consegue costurar isso. Então, acho que é isso. Acho que é ter essa clareza assim, dos conteúdos de movimento de dança. E também não colocar tanta coisa. No começo a gente encheu de conteúdos, dessa ansiedade. Acho que depois, com as discussões também, porque a cada atividade a gente foi discutindo um pouco o percurso desse projeto, acho que ajudou bastante também você rever. Olha, de repente está colocando coisas demais. Né? Que é melhor a gente ter poucos e explorar e aprofundar um pouco. Agora eu queria que soasse teu nome, o teu grupo lá na Unesp, o nome do teu projeto e o nome daqui da creche. O meu nome? Teu nome, o nome do projeto lá da Unesp, Turma AUB, né? Isso eu não sei. Então, qual é o teu nome, é o nome do projeto e o nome da creche aqui. Bom, meu nome é Cristina Mara da Silva Correia, mas todo mundo me conhece por Cris Mara. Estou no projeto Poéticas para a Educação Básica. E o nome do nosso projeto é Corpo Inventa História. Você quer falar alguma coisa que eu não perguntei, que você não falou sobre ainda, que você acha importante colocar? Que foi muito bom, assim, muito gostoso compartilhar o meu trabalho com outras pessoas, com outros professores, enfim, acho que a gente fez um trio muito... Aliás, trio não, né? Que tem as meninas que são as formadoras também, que foi muito gostoso. Acho que me ajudou bastante a pensar o trabalho com as crianças pequenas, né? Trabalho em dança. Acho que o Poética foi muito importante na minha vida nesse sentido, né? Que é isso.